Agora vamos iniciar os diálogos. E esse diálogo refere-se à chegada à Grécia, né? Então, chegando na Grécia, o pessoal chega no aeroporto, né, Guilherme? Aerodrômio, em grego. E do aeroporto ela vai querer se deslocar para algum lugar. Nesse caso, a lição aborda uma pessoa chegando no aeroporto e pegando um táxi até o centro. E vocês têm aí disposto o diálogo para vocês poderem acompanhar. Γεια σας κύριε. Γεια σου. Τι κάνετε? Με καλά. Εσύ? Και εγώ ευχαριστώ. Πού θέλεις να πας? Θα ήθελα να πάω στο κέντρο της Αθήνας, παρακαλώ. Εντάξει. Σε ποια διεύθυνση να πάμε ακριβώς? Ομόνια 15. Πόσο κοστίζει? Μόνο 30 ευρώ. Πόσο μακριά είναι το ξενοδοχείο από εδώ? Τώρα είμαστε κοντά. Σε λίγο θα φτάσουμε. Περίπου 20 λεπτά. Então agora vamos à explicação. Nesse diálogo eu começo cumprimentando o taxista, que no caso seria o Guilherme aqui, com iaças. Por quê? Na ocasião o taxista era um velhinho, né? E eu não tinha intimidade também, enfim. Quando a gente vai cumprimentar velhinhos, que não é o caso aqui do Guilherme, né? Que fique bem claro. A gente usa iaças. O iaças é direcionado quando se refere a mais de uma pessoa. Seria o correspondente ao vós do português, em vez de tu ou você. Então, assim, a gente vai usar o iaças tanto para várias pessoas, como também para pessoas de mais idade, como um sinal de respeito, né? Ou também numa relação formal. Uma relação formal, que você não conhece muito bem a pessoa, então sempre que você quiser ter um respeito maior com a pessoa, você vai usar iaças em vez de iaço, né? Normalmente nas mesmas situações que aqui no Brasil nós usamos o senhor, a senhora, normalmente também se usará a segunda pessoa do plural em grego. E também tem até em escritos consagrados, né, como em orações, a oração do Pai Nosso, né, usa vós, vossa, né? E então, assim, se fosse na situação real aqui entre mim e o Guilherme, eu falaria para o Guilherme simplesmente iaço, né? A gente é amigo e tal. A gente tem já uma intimidade, então, iaço. Agora, se você for falar com um velhinho, velhinha, alguém que você não conhece, queira mostrar um respeito, você vai usar iaças. Outra partícula que aparece ali é o substantivo Kyrie, que é o vocativo de Kyrios, que significa Senhor. E aí vem a segunda parte, que é sobre perguntar como está a pessoa, né? A gente vai usar de novo aqui, se referindo a um senhor de idade e tal, a gente vai usar no plural também. Então, a gente vai usar o verbo kano, cuja explicação está em um vídeo paralelo a essa aula que vocês podem encontrar. E então, em vez de canis, né? Eu vou usar, que foi o caso que a gente usou, canete, que é o plural, né? Então você pode ver a conjugação toda e você vai ver que o canete é da segunda pessoa do plural, enquanto o canis é a segunda pessoa do singular. Quando você disser iaças, você está usando a segunda pessoa do plural, é formal, então você vai dizer ti canete. Quando você disser iaço, é a segunda pessoa do singular, uma pessoa mais próxima, mais jovem, aí você vai dizer ti canis. E esse verbo kano, ele literalmente, Guilherme, significa fazer, né? Só que quando a gente faz essa pergunta, não é no sentido de o que você está fazendo. Ti é que, tá? Ti canis, ti canete. É no sentido de como você está. Isso parece um pouco inglês, né? É uma expressão idiomática, né? No inglês é meio parecido também, né? Tem essa... algumas expressões sim, né?
que eles usam o do para essas expressões idiomáticas, né? Sim. Essas expressões que são muito usadas com frequência nos diálogos, no dia a dia, elas são sempre difíceis de entender na outra língua se a gente quer traduzir literalmente. Ao pé da letra, né? Raramente isso vai funcionar. A gente tem que entrar no clima da língua. Sim. Aí a resposta, né, Guilherme? Você respondeu como? E me calar. E me calar. E devolver a pergunta, que é educado você perguntar. E você? E me calar. Esse? Então, o ime é do verbo ser ou estar, que também está como vídeo paralelo, como subsídio a essa lição, e cuja conjugação você vai ver toda explicadinha lá. Então, sou é ime. Calar é o advérbio bem. E é interessante, quando você devolve a pergunta, Guilherme, você não fala pra mim, tipo, você não coloca uma conjunção aditiva ali, né? Você não fala que. Não. Que, é que em grego, né? Se escreve kappa, alfa, iota. Ou então kappa, iota. Pode ser que também, pode ser que ou que. Você não fala que esse ou que esse, mas direto o esse, como se fosse assim, você, não e você, né? Aí eu respondo também, que também eu estou bem, né? Tipo, no grego você pode responder como também eu, né? Que significa também, ou a ideia de conjunção aditiva. Errou é bem sugestivo, né? Daí que vem o termo ego, né? Ego significa eu, o pronome pessoal da primeira pessoa do singular. Também eu também estou, né? Traduzindo para o português. E eu respondo agradecendo, né? É muito importante a gente aprender como agradecer as pessoas. E eu respondi como efharisto. Efharisto. Agradeço. Seria essa é a palavra, né? Por Feliz na Paz foi a pergunta que o taxista fez para o seu viajante. Pu é um advérbio, onde? E que em português nós vamos dizer aonde. Por causa da regência verbal. Aonde. Feliz é o verbo thelo, querer. Vocês vão ter conjugados também à disposição em outra aula. E o final da frase é o verbo ir, que em grego paz, que vocês também vão ter conjugado numa outra aula, o verbo pau. E vocês notam aí no meio uma partículazinha que também vai ter que ser explicada com mais calma e com mais detalhe, porque ela é muito importante de ser bem entendida, porque nós não temos esse fenômeno em português e ele é muito usado em grego. Então, vale a pena você se dedicar a esse estudo à parte numa outra aula. Eu acho que dá para dar uma adiantadinha, né, Guilherme? No na? É uma partícula muito usada e tem várias funções, né? Nesse caso em específico, o na, que está ligando ali o thelo com o paz, ele funciona como uma ligaçãozinha ali, né? Ele conecta esses dois verbos. Mas a gente vai fazer uma lição específica sobre o na. É um fenômeno muito bonito, porque em português a gente diz assim, aonde você quer ir. Vai direto. Né? E em português nós conjugamos o verbo principal, você quer, né? Tu queres, por exemplo, se fosse tu ou vocês querem, nós conjugamos o verbo principal, mas o outro verbo vai para o infinitivo. E isso às vezes em português deixa dúvida sobre informações mais complexas, frases mais complexas, deixa dúvida de quem é quem na frase. Em grego isso nunca acontece, porque o verbo, se é do mesmo sujeito, é conjugado na mesma pessoa do sujeito. Vocês veem nessa frase aí, Feliz está no presente do indicativo, segunda pessoa do singular. E paz, presente do indicativo, segunda pessoa do singular. Então, os dois concordam em pessoa e na conjugação toda. Isso é o efeito do uso do na.
Sim. nessas locuções. E no português a gente usaria o infinitivo, né? Exatamente. Então a gente não vai ter o infinitivo no grego moderno, né? Não, a gente não usa porque Por isso não que é há importante, necessidade. por isso que é importante o na. Eu acho que fica até mais fácil, né? Com o na. Fica muito Porque mais não vai ter outra muito mais forma direto. verbal para aprender, né? Exatamente. Outra coisa importante é que aparece ali a pergunta. Aí vem o ponto de interrogação. Ele parece um ponto e vírgula do português, mas na verdade ele funciona como interrogação. Esse ponto de interrogação é chamado de erotimatikó. E então nós não vamos ter aquele símbolo igual da interrogação do português. Até em algumas grafias você até encontra nos gregos mais moderninhos, né? Eles usam até às vezes em ambientes formais, em revista, você eventualmente encontra o ponto de interrogação latino. Mas o oficial, o formal mesmo é esse aí. Certo. Talvez por uma globalização, né? Certamente. Beleza. Aí eu vou dizer pro taxista aonde eu gostaria de ir. E eu gostaria futuro do pretérito, né? Então, também no grego vai se usar o futuro do pretérito. Então a gente vai usar uma partícula que indica o futuro, tha, que vai ser explicado em aulas paralelas, questão do futuro e tal. E vamos usar o verbo thelo, que também vai estar em paralelo, em vídeos paralelos aí, no passado. Então, thelo é quero. Então, no passado é ήθελα, queria. Só que juntando o queria com a partícula de futuro, tha, aí fica quereria, ou seja, gostaria. Então, é um verdadeiro, legítimo futuro do pretérito, né? Fica bem mais óbvio em grego do que em português. Bem mais fácil, né? É o futuro, tha, ήθελα, pretérito. Exatamente. Já no português, às vezes, nem os brasileiros sabem o que é isso, né? Futuro do pretérito, mas o que é isso e tal. Então, em grego é muito fácil. Aí, novamente, a partícula na, thaífila na, pau. Verbo ir, que já falamos aqui, stochedro. No centro. Interessante, ó. Se você for pegar as letrinhas uma por uma, seria como se fosse kentro, né? Só que, como vocês viram em lições passadas, ni com taf dá som de D, né? Stochedro. Então, no centro. Quero ir ao centro, no caso. Gostaria de ir ao centro. De Atenas, tis Athenas. Aí, nesse caso, está no genitivo, né? E a gente tem uma lição específica falando sobre os casos, né? Que vai ter o caso nominativo, acusativo, genitivo e vocativo também, né? Agora, no moderno, não tem mais o dativo, né? Simplificou um pouquinho em relação ao antigo. E nesse caso genitivo, Guilherme, ele pode dar a ideia de posse, origem? Isso não mudou, né? O uso do genitivo continua com as mesmas raízes de significação. E aqui é uma ideia de origem da referência. Na verdade, é o destino da viagem, né? Mas é a origem da referência. Qual centro? Não é o centro de Tessalonique, não é o centro de Corfu, é o centro de Atenas. Sim. Então, Atenas passa a ser a referência, o ponto de referência de centro. Isso é o fenômeno mais original e mais básico quando a gente usa o genitivo em grego. Kedro tis Athinas. Não é qualquer kedro. É o kedro tis Athinas. É o centro de Atenas. Sim. Não tem ideia de posse. Atenas não pertence ao centro, nem o centro pertence a Atenas. Sim. É uma ideia de referência original. Sim. Interessante que esse termo genitivo é cognato de Gênesis, né? Aquilo que dá origem, daquilo de onde provém, tal coisa. Aí, para finalizar esse meu pedido, né, para ir para o centro de Atenas, eu uso um verbo muito importante, que é o parakalô. Né? Parakalô, que a gente traduz por favor, mas na verdade é um verbo
em grego que significa assim, rogo, né? Suplico, né? Peço. O parakalô é interessante que ele pode ser usado tanto no sentido de você pedir por favor, né? Como também pode ser usado quando alguém te agradece. O de nada, Seria o de nada, né? Aí eu fico pensando, por quê, né? Isso é interessante, porque assim, da mesma forma que no português a gente usa, por exemplo, obrigado, né? É uma redução de uma frase maior, seria no sentido assim, cara, eu estou obrigado a te agradecer por isso que você fez. Já o parakalô, que seria com a ideia de nada, seria assim, como eu falei, né? Seria no sentido de peço, né? Rogo, suplico. Seria assim, a pessoa faz alguma coisa por você, aí você agradece, aí você diz assim, tipo, por favor, não precisa agradecer. Te peço que você não agradeça. É isso aí. Ou seja, é uma cortesia, é algo que não custou nada, né? Essa é a ideia. Então essa é a ideia. Então, parakalô pode ser tanto no sentido de pedir por favor, como no sentido de nada, né? E abusem no uso do parakalô lá na Grécia. É algo que dá formalidade à frase, que demonstra gentileza, né? Nem sempre a gente capricha no por favor aqui no Brasil, mas não deixe de caprichar no parakalô lá na Grécia. Sim. E o parakalô é tão multiuso que quando a gente vai atender o telefone, eles não falam alô, mas falam um negócio um pouquinho maior, né? Que é o parakalô. Aí o taxista, sabendo agora do destino dele, diz que tá ok, concorda. Edaxi. É uma palavra de uso informal, não chega a ser nenhuma gíria, mas é uma palavra de uso informal, muito frequente, que pode ser usado com tranquilidade, sem medo de inconveniência nenhuma, e que significa essa ideia de ok, tá certo, combinado, fechou não serve, que fechou é meio gíria, né? Mas essa é um pouco essa ideia, fechou, tá fechado, ok. Edaxi. E entre os jovens, usa-se uma expressão reduzida do edaxi, né? Falam simplesmente dax, né? Nunca viu dax? Dax? Não. Não? Dax? Olha, não lembro. Dax. Olha só. Sem o epsilon. E é interessante também esse termo edaxi, porque vem do grego antigo, né? Uma forma ali dativa, mas não convém a gente falar sobre isso, mas significa tudo em ordem. Em ordem, né? Em ordem. Então é justamente essa ideia que o Guilherme explicou mesmo. E aí ele continua, ele precisa de mais detalhes, como o motorista, ele precisa saber qual lugar ele vai no centro de Atenas, onde ele quer ir. Então ele pergunta, se piadieftem-se, em qual endereço? Dieftem-se é o endereço. Então, se, pia, qual, dieftem-se, de endereço. Em qual endereço? Napame. Aí o na de novo, aquela partícula que já apareceu lá em cima. Como vocês estão vendo, ela é muito usada. Dediquem-se a dar uma olhadinha na aula sobre isso. E aí o verbo pame, que já apareceu 2 vezes, aqui aparece a 3ª vez, conjugado na primeira pessoa do plural. Vamos. Pame. Lá em cima estava pas, que é a segunda pessoa do singular. Depois estava pao, eu vou, primeira pessoa do singular. E agora pame, primeira pessoa do plural. Vamos. Sim. Então, em qual endereço vamos? Akrivos, exatamente. E o advérbio, estranhamente, comparando com o português, vai para o final. Nós gostamos do advérbio bem pertinho do centro do sintagma, da ideia da frase, né? O grego desloca o advérbio, é um fenômeno próprio da língua, desloca o advérbio à vontade, sem muitas pretensões. Então, isso é algo que facilita, né? Que deixa muito mais fácil do que do inglês, por exemplo. Né? É verdade. Porque no inglês, dependendo da forma como você coloca ali, Muda pode o ser sentido. que... Sim.
mais livre, então, nesse aspecto, né? Então tá ok em que, para qual endereço exatamente nós vamos, Exatamente, diríamos em português. E é interessante que esse acrivós, tem até no dicionário em português você vê a acribia, né? Que é no sentido de algo feito muito detalhadamente, com bastante escrutínio, Isso eu com não zelo. conhecia, né? Então a gente vai pra onde, galerinha? A gente, nessa viagem aí, né? Vai pra onde? Chegando no centro de Atenas, Omónia. Omónia é o nome do lugar e o número é decapende, ou decapede, né? Varia ou não? A gente fica em dúvida às vezes se é decapende ou decapede. Sim. Eu acho que depende um pouco do lugar. Região, né? E também as duas pronúncias convivem hoje. Então, acho que a língua ainda está mudando e em algum momento talvez ela se fixe numa das duas variantes, né? Sobre os números, vai ter uma aula certamente só sobre os números. Sim. Dedique-se por duas razões. Primeiro, porque o número é muito importante para o viajante, né? Saber os números dos lugares, dos telefones, dos documentos, etc. Mas porque também no aprendizado de uma língua, quando você estuda números, você mexe em áreas do teu raciocínio que você não mexe com outros aprendizados de frase ou de gramática, né? O número faz você pensar na língua. Então é muito interessante exercícios de treinar números. Você está pela rua, você faz contas somando o número de placa. Enfim, faça contas somando os números em grego. Isso é um exercício muito bom para ganhar fluidez na língua. Sem contar que a gente vai estar mexendo com dinheiro, né? Como é o caso da lição. E é muito importante a gente saber, porque a gente não pode confiar, dar lá 100 euros para a pessoa e esperar que vai estar tudo certo, né? A gente tem não que tem ter tempo cautela. de pensar. Você tem que ser rápido nos números. Exatamente. A gente tem que ter cautela, assim como no Brasil há pessoas mal intencionadas, qualquer lugar do mundo tem também, não é mesmo? Decapende ou decapede, deca, 10. Pede ou pende, 5. Daí que vem pentacampeão, né? 5 vezes campeão. A gente vai ver isso na lição específica sobre os números. Aí vem uma pergunta muito importante que você vai usar todo dia lá na Grécia. Você vai perguntar quanto custa, né, tal coisa. Você pode falar posso, que significa quanto, costise, significa custar, bem parecido, né? Costise, custar, muito parecido. Posso costise, quanto custa isso no caso? E tem outras formas de perguntar isso, né, Guilherme? Posso ir, né? Quanto é? Possocane? Possocane também. Possocane. Aí a resposta, e aí, quanto vai custar essa viagem até o centro? Mono triada euro. Esse mono é por conta do taxista, ele está já dizendo que é pouco. Mono significa apenas. Só, apenas, somente. E o taxista está aquele tática de marketing, né? Vou falar somente que é para o meu viajante achar que é pouco mesmo. Mas triada euro do aeroporto para o centro de Atenas tá puxado. Uma facadinha aí. Mono triada euro. E é importante aqui notar, euro é euro, né? Vocês vão se lembrar o uso do ditongo, quando tem Y muda um pouco, você volta lá na aula para se lembrar. Por isso que não é euro, mas evro. E como nas línguas, em outras línguas europeias também, em cujos países se usa o euro não tem plural. Então, invariável, né? Ena evro, 1 euro, triada evro. 30 euros. 30 euros. Em português a gente põe no plural, né? Euros. Em grego é sempre evro. É interessante a expressão mono, né? Que aparece muito na língua portuguesa também, né? Então, monoteísmo, né? A crença em apenas um Deus, monogamia. 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 A nossa sociedade, né? é sociedade monogâmica. é monogâmica. Até onde em se contraposição a formalmente falando e legalmente falando, monogâmico.
Aí, em contraposição a isso, vem a poligamia, né? Você vai ver aqui aparecendo bastante, você vai usar muito o poli, advérbio poli, muito. Aí você vai perguntar outra coisa que também envolve quanto, que não é quanto custa, mas quão distante está. Então você vai usar novamente o posso, macriar. Posso macriar. Macriar é longe. Quão longe está, que é o ine, verbo ser. A gente falou do verbo ser antes, né? Ime, que significa sou, e agora tem o ine, que significa é ou está. Então, quanto é do centro? Posso macriar ine, to xenodohio apoedo. Xenodohio é o hotel. E é bem interessante essa junção, né? Xenodohio, xenos significa estrangeiro. Daí que vem o termo xenofobia, né? Aversão a estrangeiros. Dohio dá a ideia de acolhimento, lugar que se recebe, né? Então, o hotel literalmente é onde se recebe os estrangeiros. Apó edo. Apó é de, a partir de, né? Da ideia de origem. Isso. E o edo é um advérbio de lugar que significa aqui. Edo. Então, quanto é a distância do hotel até aqui? Aí o taxista responde: Tora imaste koda. Agora a gente está perto, estamos perto. Imaste, de novo o verbo ime, que já apareceu várias vezes aqui no diálogo. Aparece mais uma vez, agora conjugado na primeira pessoa do plural. Somos. E nesse caso, ou estamos. Né? Tora é agora, advérbio agora. Então, agora estamos kodá. Ali ele tinha usado na pergunta macriar, posso macriar, quão longe. E aqui o taxista, muito otimista, querendo deixar o viajante de primeira viagem tranquilo, disse: Toraimaste kodá. Agora a gente está perto, estamos perto. Kodá é perto, contrário de macriar. E é muito interessante essa palavra tora, né, Guilherme? Aparece muito, que significa agora. Aí eu te pergunto, e hora, como que é? Hora. Hora é hora. Então, esta hora, né? Afti, ti, hora. Virou tora. Então, tora é esta hora. Tora é agora. Então, muito importante essa palavra tora. E ele, querendo de fato tranquilizar o viajante, se ligo, thafthasume. Se ligo é em pouco. Seria em pouco tempo. Daqui a ou pouco. Daqui a pouco. Se ligo. Daqui a pouco. Ligo é pouco. Se ligo é em pouco, Daí que literalmente. vem oligopólio, né? Isto. Temos Oligarquia. Oligarquia. Thafthasume. Tha, o Wesley já explicou, é uma partícula que marca o futuro. Tha. Thasume é o verbo chegar, conjugado no futuro, primeira pessoa do plural. Chegamos. Aqui, thasume, chegaremos. Se ligo, thasume. Daqui a pouco chegamos. Peripo é mais ou menos, em torno, ao redor muito de. usado também, né? Muitos Peripo. anos. Peripo. Icosi, é o número 20. Icosi, leptá. Minutos. Daí que vem o icosaedro, em português, quando tem 20 faces ali na geometria. O cara é muito inteligente. Demais, né? O cara conhece uma figura geométrica de 20 lados. Leptá, minutos, Minuto. né? É. Nos... É uma palavra muito usada também, quando a gente pede um minutinho, né? E na leptó, que leptá aqui é plural. Sim. Leptá é plural, leptó singular. Então é uma palavra bastante usada, minuto. Legal.